Amém. Perfeito. É interessante na parábola dos trabalhadores, Ronaldo, que os que começaram na primeira hora, quando eles viram que o que começou na última hora recebeu um denário, acho que eles imaginaram, né? Puxa vida, se aquele recebeu um denário, eu vou receber 12, né? Eu vou receber 10, vou receber... Porque eu trabalhei tantas horas, ele só trabalhou uma hora e recebeu... Eu nunca tinha pensado como você pensou, né? Cristo é o pagamento, né? Maravilhoso isso, né? Enquanto eles não reconhecerem que o mesmo direito que os judeus têm, os gentios têm, eles vão ficar reclamando, né? Achando que a gente recebeu mais e trabalhou menos. Mas não é pela nossa força, mas é pela graça, né? Maravilhoso. Hoje foi sensacional, né? Nunca tinha pensado dessa maneira, né? Essa moeda de pagamento não ser um pagamento de dinheiro natural, mas ser o próprio Cristo sendo revestido em nós. Sensacional isso, maravilhoso, né? Fantástico. Eu quero isso. Eu quero trabalhar só uma hora e receber o pagamento integral de quem trabalhou o dia todo. E eu assumo isso e eu recebo o pagamento sem peso na consciência. Recebo Cristo Jesus revestido em minha vida. Amém. Amém. Eu vejo assim também, Paulo. Eu vejo que pode ter gerado, sim, essa situação. Eu também observo que, de repente, o trabalho que foi dado para os judeus, eles não tinham como executar o que está sendo dado para nós. Então, foram tarefas, vamos dizer assim, ao tempo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, por mais que eles se esforçassem, porque se nós observarmos, eles se esforçaram, eles fizeram ter uma parcela enorme naquilo para que eles foram orientados a fazer. E para nós hoje, é como se diz assim, trabalhou menos. Eu acredito que pela parábola a gente compreende, assim, pela última hora, o trabalho pouco, mas é um trabalho que para nós não é um trabalho, não é por ser pouco, é um trabalho intenso. Eu acho que ele vem com intensidade, é algo que a gente tem que responder à altura e temos que nos dedicar muito para cumprir esse trabalho. Uma dedicação talvez não seja tão, porque eu comparo assim com... Eu sei que o mal que hoje tem acontecido no mundo já aconteceu em outras épocas, né? Mas não com tanta intensidade. Então, para nós também é uma responsabilidade enorme. Eu vejo que uma dedicação. Eu compreendo, tenho a clareza do que foi passado hoje, concordo em todas as possibilidades que possa se enxergar de um prisma em suas imensas cores, de entender o que o Ronaldo falou hoje, para mim, ficou claro e entendível. Às vezes é hábito mesmo, às vezes é um hábito. Por mais que entendamos ou acreditemos que conhecemos a Cristo, mas ainda utilizamos e isso nos atrapalha. Concordo ou não? Concordo plenamente. Isso nos atrapalha. Precisamos nos despojar mesmo. Por isso que às vezes até uma palavra como uma bravata, uma coisa assim bem chocante, pode realmente vai abalar. E o termo, Paulo, que você trouxe lá no texto, na minha versão, do reino ser está em nós, ele fala sobre abalar, lá em Hebreus. Hebreus 12. Lá no finalzinho do versículo 28 que você trouxe para nós hoje, e desde o versículo 26 ele diz assim, Hebreus 12, 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, ou a sua versão diz, receber em vós o reino
né? Está em vós esse reino. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a El Elyon agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso El Elyon é fogo consumidor. Aí esse texto também remete ao texto lá de Ageu. Ageu também fala bem claro isso, bem detalhado. E não iam entender. Ageu falou naquela época lá ainda de ave, mas eles não entenderam. Porque eles esperavam esse fogo mesmo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Né? Esse é o nosso Deus. Se brincar e afetar os ungidos de Israel, fogo desce e consome. Porque foi assim a trajetória dele. Né? Elias, mesmo com a visão que Elias teve, mas ele foi levantar a mão para o céu, o fogo veio e pegou assim. 5 soldados da promessa, 50. Depois mais 50, foram 450. Né? Sei que já foi um rapa e assim. Então, assim, eles estavam um certo acostumado com isso. É permitido que essas coisas ainda aconteçam ao povo judeu, por isso que eles reagem com essa intensidade. Mas o que foi falado hoje, para mim, ficou muito esclarecedor. E devo ter cuidado. Assim. A gente quer muito falar, não tem problema, pode falar. Mas que meditemos sobre o que vamos falar. Pensemos melhor no que vamos falar. De repente a gente fala com o coração cheio de vontade que aconteça e que aquilo seja feito, mas de repente a gente soltou uma palavra que não cabe mais. E aí a coisa não. Ou não ou não. Só lembrar de um detalhe, meus irmãos. Você é o bom perfume de Cristo. Sim. Esse é forte também, Ronaldo. Esse detalhe gerador de vida para aqueles que estão recebendo vida e gerador de morte para aqueles que se perderam. Então, fique em paz. Seja o bom perfume de Cristo. Amém. Não tem como você travar Cristo. Você está contendo Cristo. Cristo habita em você. Só isso. Onde você passar, exale o bom perfume de Cristo. Vocês estão sentindo meu cheirinho aí? Pela fé. Não. Pela fé. Vocês sintam o perfume de Cristo. Porque isso gera vida em vocês. Percebe o detalhe? Amém. Vocês não receberam a vida? Então, o bom perfume de Cristo que habita em mim gera vida em vocês. Amém? Amém? Amém. Um pedido de novo para vocês. Tem horas que eu pego, né, algumas mensagens aí do trabalho do Marcos, né, escrita, né, ou transcrita, ou então alguns vídeos do Mateus, né, do Paulo, Varginha, e estou ou lendo ou vendo, né? E está sendo algo muito esclarecedor. Tem horas que escuto alguém falar, falei, caramba, que unção. Quando eu vejo a mesma pessoa falar, falei, caramba, perdeu a unção? Não, não perdeu. Como também tem hora que eu me escuto, falei, caramba, eu nem percebi que eu falei esse trem, que unção. E tem hora, nossa, que tranqueiro, né? Tem algumas coisas, tem alguns vídeos que eu vou pedir até licença para você para deletar, tá bom? Eu ainda também estou junto com vocês nisso, né? Talvez o revestimento de Cristo ainda não esteja pleno em mim, mas vai estar. Eu tenho fé. Quem começou a boa obra em minha vida é fiel bastante para terminá-la, gente. Ele mesmo já falou. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de fundamentar, de revestir. Eu já falei também isso aqui, não sei em qual lugar, ou em qual reunião. Né? Então, caramba, ele é fiel bastante para terminar a boa obra que ele começou em nossas vidas. Amém. Glórias a Cristo Jesus por tudo. Tá certo? Então, é com essa consciência viva de onde é que nós nos encontramos, né, que eu declaro, a partir de agora, essa semana é abençoada, essa semana é de alegria, essa semana é de determinação, para nós vermos, né, a obra de Cristo sendo cada vez mais executada em nossas vidas. Amém. Tá? Amém. Amém. Amém.
Eu tenho que fechar que eu não consigo parar de falar. Desculpe, gente. Só reforçar uma coisa, né? Que o Ronaldo falou, né? Que no Velho Testamento, quando falava Senhor, se reportava a Yahvé, né? Mas hoje nós podemos pegar o que está declarado lá em Atos, né? O Jesus que os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então hoje nós temos um novo Senhor, né? Então Cristo é o cabeça, e como que a cabeça é o Senhor também. Então podemos até falar Senhor, mas pensando em Cristo, né? Então Cristo é o Senhor. Então realmente que Ele seja o Senhor da nossa vida, que seja o nosso Senhor do nosso caminhar, e que seja realmente uma semana, né? Debaixo da vontade e da autoridade de Cristo em nós, para a glória dele, para a edificação do corpo. Amém? Amém. Amém. O senhorio de Cristo em nós. Amém. Senhorio vem de Senhor. O senhorio de Cristo em nós. Bem lembrado, Paulo. Amém. Amém. Mas era necessário falar do jeito que eu falei. Sim. Nós temos que quebrar o laço com o passado. Amém. Amém. Em relação a isso, e essa revelação de Cristo Jesus é fantástica, porque isso nos leva à unidade nele. Ele fala que tudo o que acontece em Cristo Jesus não é unitário, mas é coletivo. Ele fala sempre nós em Cristo, Cristo em nós. Então, é o corpo muito lembrado, é essa revelação de unidade, de não individualidade, né? Porque em Jesus existe uma individualidade. Se a gente for ver, é individual. É algo pessoal, judeu e Jesus, né? E em Cristo é algo coletivo, somos nós. Porque ele já não é mais o primogênito, mas ele é o unigênito. Pô, não é mais o unigênito, mas é o primogênito, né? Então, isso é fantástico, né? Eu gostei muito da observação de Paulo aí, porque estava meio preocupado, depois da fala de Ronaldo, se eu poderia ou não colocar os meus áudios de músicas aí no grupo, né? Porque fala tudo de Jesus, né? Jesus, 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 eu fiquei até constrangido aqui um pouco, mas aí eu gostei quando Paulo falou. Então, quando vocês escutarem Jesus, coloquem Cristo Jesus, que é assim que eu faço, né? Eu escuto esses hinos e imagino que a pessoa que fez está falando de Cristo Jesus, e não de Jesus, né? Então, quando eu declaro aquele amor por Jesus, eu estou declarando por Cristo Jesus, né? Que em nós está se manifestando, né? Está se mostrando, né? Então, isso é fantástico. Se vocês permitirem, eu vou publicando esses hinos ainda por aí, né? No grupo, né? Mas ao escutarem, coloquem Cristo Jesus no lugar de Jesus. Essa é a observação, né? Sejamos abençoados, que essa semana seja uma semana gloriosa, que nossas mentes realmente sejam renovadas pelo amor de Cristo Jesus, Amém. pelo seu corpo de verdade, né? Ele nos Amém. ama, quer nos levar ao Pai, como o Ronaldo Amém. falou, né? Através dele, nós vamos chegar à plenitude do conhecimento do Pai, de Eu Elion, do seu amor, né? Amém. Amém. Eu declaro isso em nossas vidas. Amém. Você colocou uma adoração, Paulo. Eu traduzi ela dentro do ônibus e me emocionou, porque eu estava traduzindo exatamente quando ele começou a ministrar a palavra. Ele disse: quem foi que Sadraque, Mesaque e Abednego viu lá dentro da fornalha? Eu, Cristo, óbvio. A minha mente já remeteu lá a Cristo. Ele disse, né? Ele ficava vendo trazendo aquelas histórias lá de trás, e quem foi que estava ali? Quem foi que apareceu naquele quarto?
aquele quarto seco que estava ali caminhando com ele dentro do fogo, né? A quem Jonas estava orando lá do ventre do grande peixe? Quem foi? Jonas estava se relacionando com quem? Ele estava levando a gente a ter essa maturidade. Com quem nós estamos relacionando no momento que estamos passando por uma situação que não estamos acostumados, que estamos, às vezes, sem chão para pisar. E hoje isso é uma plataforma, algo que fixou muito, pelo menos para mim hoje, eu tenho que focar nisso. É Cristo Jesus. Porque está muito clara, a palavra que Paulo deixou para nós hoje, ela veio de uma forma muito clara. E o Senhor nos abençoou com a sua palavra, mais uma vez que a gente vem entendendo ela e às vezes fica perdido em alguma coisa, mas hoje eu creio que ela ainda vai falar muito ao meu coração. Em tantas essas escrituras que nós lemos aqui, de Gálatas, de Coríntios, de Colossenses, mas eu creio que hoje já demos uma base muito boa. E a gente, como um pouco muito lembrado, já começamos a ter massa crítica mais fortalecida para realmente defender. Eu fico maravilhado quando eu vejo Paulo defendendo as colocações dele, Ronaldo defendendo a dele, Paulo Hélio. Isso é de uma forma tão gloriosa que, sabe, não consegue nos manter atraídos, porque é esse o papel, que é a importância que Cristo causou lá na cruz. Quando eu for levantado, e Ele está sendo levantado em nós, ressurreto, Filho de Deus vivo, eu atrairei a todos para mim. Nós estamos sendo atraídos em nós mesmos para entender cada vez mais essa palavra, para se deixar ser usado pelo Espírito, assim como você foi hoje para nós, Ronaldo, Paulo, Henrique também, Paulo é, todos nós estamos usados hoje pelo Espírito, com certeza, para trazer essas revelações, para trazer para nós esse entendimento, pelo menos para mim, gloriosíssimo. Uma noite abençoada, um banquete, como todo dia eu escuto a Sara trazendo aquele hino dela como um banquete, é um banquete mesmo, Cristo. Cristo é esse banquete nosso e devemos estar sempre na direção dele. Então, uma semana riquíssima com esse banquete que é Cristo, com esta verdade que é Cristo, e Cristo é o Senhor dos nossos vidas. Amém. Amém. Semana gloriosa para vocês todos aí. Ósculo Santo em vossos corações. Amém. 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 Lembrança, forte abraço na Rejane, Aurora e seus filhos, Atila, todos os demais lá, e o pessoal lá da sua empresa, Ronaldo. Mandei um abraço. Amém. Cada um um abraço para o povo lá da sua metalúrgica. Ei, abraço. Eu recebo. Será dado a todos. Paulo Henrique, Rejane, forte abraço. Abraço a todos. Semana abençoada. Amém. Amém.